Em Bruxelas, os líderes africanos exigem uma revolução naquilo que é as relações entre a África e a Europa, rejeitando qualquer submissão e pedido de tratamento igualitário e de parceria. Do outro lado do mundo, os fantasmas da Guerra Fria são ressuscitados, com uma aliança militar inusitada entre a Rússia e Cuba, que vai soar os alarmes em Washington e, para finalizar, o Equador transforma-se em um campo de batalha de uma guerra por procuração, dominada pela violência extrema e pela disputa de influência. Seja bem-vindo ao quadro Geopolítica em Foco aqui do meu canal. Aqui você acompanha análises de geografia, geopolítica, comunicação e atualidades. Se quer estar bem informado e entender como os fatos globais impactam a África e o mundo lusófono, inscreve-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu comentário, pois a sua opinião é muito importante para construirmos juntos essa comunidade. Comecemos em Bruxelas. Aconteceu o Global Gateway Forum, um evento realizado pela União Europeia, onde ela se predispõe a disponibilizar mais de 300 mil milhões de euros para a conectividade e investimento, com um foco claro em África. Mas o dinheiro não foi a história principal, pelo menos não para mim ou para nós os africanos. Por quê? Por conta da intervenção do presidente de Ruanda, Paul Kagame, que destacou uma mensagem importantíssima que pode ser percebida como uma revolução diplomática. Por quê? Porque o presidente Paul Kagame foi direto e ao ponto em relação à cooperação existente entre África e Europa. E ele disse o seguinte: o termo parceria parece significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, trata-se de dar instruções e definir condições. Para outros, significa simplesmente cumprir. E rematou de forma categórica que a experiência africana mostra que isso não funciona. E se formos a ver, isso não é apenas uma crítica, ou seja, é uma rejeição total a um modelo ou de um modelo que ainda é baseado em dinâmicas pós-coloniais, ou seja, um modelo de ajuda ao desenvolvimento que é carregado por várias condições políticas e econômicas para ser atendido, que muitas das vezes, convenhamos, coloca os países africanos sobrecarregados e em uma relação que se assemelha à submissão. E o presidente Kagame mostrou coragem em pleno coração da Europa, afirmando que a África já não aceita ser um projeto a ser gerido e que exige ser um parceiro a ser respeitado. E ele propõe em troca uma parceria baseada na igualdade real, partilha de riscos, mas também de recompensas, ou seja, uma parceria deve ser benéfica em ambos os lados e os interesses devem convergir. A Europa está envelhecida e precisa de um mercado vibrante e cheio de talentos jovens. E também daquilo que são os recursos minerais críticos que a África tem. E convenhamos que a África precisa de investimento em infraestrutura, tecnologia e, crucialmente, em desenvolvimento de uma indústria local suficiente para suprir ou para ajudar a subir a cadeia de valor de vários produtos africanos. A mensagem aqui é clara. Eles precisam de nós tanto quanto nós precisamos de vocês. Para que não ficasse só na teoria, deu o exemplo da fábrica de vacinas de mRNA da BioNTech, que está a ser construída em Kigali, com o apoio europeu. E ela apresentou-a como um modelo a seguir, um investimento em tecnologia de ponta que cria um ecossistema local e transfere conhecimento e gera empregos qualificados. E resolve um problema crônico, que é da dependência africana. E também em Angola, especificamente ao corredor do Lobito, que recebeu um financiamento de 50 milhões de euros que servirão para a preparação de infraestrutura e suporte aos agricultores de forma a criar infraestruturas de apoio à exportação. Mas o ponto crucial aqui é o contexto político, porque a voz do presidente Kagame não estava isolada. Por quê? Porque estava também presente no fórum o presidente angolano João Lourenço. Não apenas como chefe de Estado angolano, como também estava na qualidade de presidente em exercício da União Africana. E isso dá um peso institucional forte e uma legitimidade continental a estas exigências. Por quê? Porque o presidente Lourenço ecoou a necessidade dos países africanos, e vem fazendo isso já há um tempo, de ter um papel central na concessão e implementação de projetos. Não era apenas a voz de Angola, era também a voz institucional de todo o continente a apoiar esta nova e assertiva doutrina que algumas das suas reivindicações é que está na hora de a África ser um parceiro estratégico com voz mundial. Inclusive já pediu várias vezes a reconfiguração dos organismos internacionais como forma
de inclusão, como a reforma do Conselho de Segurança, permitindo a inclusão de países africanos naquilo que é o Conselho de Segurança da ONU, com assentos permanentes. A grande questão que se coloca é que será que a Europa está realmente disposta a passar das palavras aos atos? Estará Bruxelas preparada para ceder o controle real e confiar na capacidade africana de liderar o seu próprio desenvolvimento? Será que isto é uma viragem histórica e genuína na relação África-Europa? Ou corremos os riscos, né, da retórica de parceria de iguais ser apenas uma embalagem para velhas dinâmicas do poder? O que será que precisa acontecer para que esta visão se torne uma realidade prática e a África finalmente desenvolva? Voltamos agora a nossa atenção para a América Latina, mais precisamente no Equador, que antes considerado uma ilha de estabilidade, mergulhou numa espiral de violência extrema. Nos últimos tempos temos atentados, assassinatos de políticos e um poder paralelo do narcotráfico que desafia até o próprio Estado. O que está por trás disso é a desmobilização das Farc na Colômbia. Os quartéis mexicanos e albaneses viram no Equador, com a sua economia dolarizada e portos estratégicos, o território perfeito para escoar cocaína para a Europa e os Estados Unidos. O país tornou-se num entreposto logístico do crime global. Mas esta crise de segurança está rapidamente a transformar-se num tabuleiro geopolítico. Por quê? Porque nós temos o presidente Daniel Noboa, que foi eleito com uma promessa de mão dura, ao estilo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. E ele vem promovendo um alinhamento total com os Estados Unidos e a justificação é o combate aos cartéis. Mas os planos têm ido mais longe, até mesmo cogitando a possibilidade de instalação de bases militares americanas no país. Um assunto tão polêmico que terá de ir a referendo popular, já que a oposição também contesta essa decisão por conta dos riscos de dispor a própria segurança nacional do Equador, já que teremos um forte apoio do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e a aproximação a Washington é visto por outras potências como uma provocação, levantando até questões que se os interesses americanos se limitam a combater o narcotráfico ou se o objetivo é garantir uma posição de vigilância e influência estratégica numa reunião onde a presença chinesa e russa tem vindo a aumentar. E a grande pergunta que se coloca é: será que até que ponto um país deve sacrificar a sua soberania e arriscar-se tornar-se um palco de disputas geopolíticas em troca da segurança? Será que esta ajuda externa é a solução real ou apenas um penso rápido que aprofunda a dependência e a instabilidade a longo prazo? Veremos. E se a disputa no Equador é um sinal de nova Guerra Fria, a aliança entre a Cuba e a Rússia é a sua confirmação mais explícita e perigosa. O que estamos a assistir é a reativação de um dos eixos que quase levou o mundo a uma guerra nuclear. Segundo informações do órgão de inteligência da Ucrânia, cerca de 5.000 soldados cubanos já estão a lutar pela Rússia na Ucrânia, com um potencial para chegar aos 20.000 militares. O principal fator atrativo é o financeiro, já que, segundo eles, a Rússia oferece cerca de $2.000 por mês, que é uma fortuna, né? Se formos a comparar com a Cuba, onde o salário médio oficial ronda os $20. Para a Rússia, é uma forma de externalizar o custo humano da guerra, reduzindo a necessidade de mobilizar os seus próprios cidadãos. E este padrão de recrutamento em países com dificuldades econômicas não se limita apenas a Cuba. Há alegações de táticas semelhantes em vários países africanos, mas a aliança vai muito além do envio de tropas. O parlamento russo, a Duma, ratificou um acordo de cooperação militar que abre a porta à implementação de sistemas ofensivos russos em Cuba. Ou seja, a 150 quilômetros da costa da Flórida. Isso pode passar uma mensagem para Washington e, se formos a ver, tem um precedente histórico. A crise dos mísseis de Cuba, de 1962. A lógica aqui seria quase a mesma. Por um lado, temos os Estados Unidos a cogitar enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, capazes de atingir até a Rússia, dentro do próprio território russo. E em resposta, nós temos a Rússia, que ameaça colocar os seus próprios sistemas à porta dos Estados Unidos. E essa perigosa doutrina de olho por olho, dente por dente, joga com o destino do mundo. Claro que ainda não se fala de armas nucleares em Cuba, mas o desmantelamento dos tratados de controle de arma, como o acordo do plutônio que a Rússia ameaça abandonar, e esta escalada de provocações
cria um paralelo que não podemos ignorar. Talvez estamos a assistir aqui o regresso de uma mentalidade de confronto total, onde cada lado está disposto a arriscar tudo, né? E a grande questão que se coloca é: será que a memória histórica da crise dos mísseis é suficiente para travar esta escalada, ou a atual geração de líderes está a repetir os erros mais perigosos do passado? Deixa nos comentários. Chegamos ao fim do Geopolítica em Foco de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.